Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo encontro sobre o grupo dos cordados, a segunda parte da nossa aula de Zoologia 2. Me chamo Clarissa Vidal de Carvalho e hoje nós vamos introduzir-nos aos répteis. Bom, esse bichinho aqui é do filme do Rango, na verdade ele é um camaleão e a maioria das pessoas sabe que esses indivíduos apresentam uma característica muito interessante, que é a capacidade que eles têm de modificarem as colorações, os pigmentos do próprio corpo. Isso ocorre porque eles conseguem controlar as pequenas células que funcionam como microscópicos refletores. São como pequenos espelhos refletores que vão refletir diferentes comprimentos de onda. Ou seja, quando eles conseguem refletir e controlar a reflexão que essas microscópicas células realizam dos diferentes comprimentos de onda, eles conseguem refletir diferentes cores, até porque os comprimentos de onda vão definir as diferentes cores apresentadas por esses organismos. A maioria das pessoas acredita que eles utilizam desse tipo de adaptação apenas para se esconderem de algum predador ou se camuflarem no meio, mas essa adaptação, essa capacidade que esses organismos apresentam de modificar a coloração do próprio corpo é muito importante na comunicação entre os indivíduos da espécie. Tanto para a reprodução, em que os machos eles demonstram vários tipos de coloração no seu corpo para poder chamar a atenção da fêmea, quanto para competição, quando dois machos estão competindo por algum recurso, por fêmea ou por alimentos, eles demonstram colorações de advertência um para o outro para poder demarcar o seu território. Bom, fazendo uma introdução aqui sobre a classe da reptília, a classe dos répteis, eles são conhecidos pela conquista completa do ambiente terrestre. E o que significaria isso? Eles são independentes da água para que haja sua reprodução. Eles são independentes do ambiente aquático para fecundação e para o desenvolvimento embrionário. Estes organismos apresentam uma pele seca, com a ausência de glândulas e essas placas, né, essas escamas queratinosas aqui, e toda essa configuração vai permitir uma proteção contra a perda excessiva de água, que é uma adaptação muito importante para aqueles que conquistaram completamente o ambiente terrestre, ok? O ambiente terrestre é aquele que não oferece constantemente abundância de água, então os organismos precisaram se adaptar para que houvesse uma menor perda de água. Outra característica muito importante são os primeiros animais a apresentarem o ovo com estrutura amniótica. A estrutura amniótica, né, o âmnio, que nós vamos ver posteriormente, ele fornece proteção do embrião contra a desidratação e variações bruscas de temperatura. Essas são estratégias muito importantes para a manutenção do embrião no ambiente terrestre, que não apresenta abundância de água, ou seja, precisa proteger contra a desidratação do embrião e protege também contra as variações bruscas de temperatura. Esses animais, eles são ectotérmicos, ou seja, o metabolismo deles é dependente do ambiente. Quando a gente vê os jacarés ou aqueles calangos que ficam parados assim nos muros ou parados no sol, eles estão fazendo nada mais, nada menos que o armazenamento de energia através do calor da luz solar. Então, a temperatura do ambiente, ela influencia muito no metabolismo desses animais, que conseguem armazenar o calor, que conseguem armazenar energia para poder manter o metabolismo em homeostase, em equilíbrio. Bom, com relação ao sistema digestório, os répteis eles apresentam um sistema digestório completo com glândulas anexas e terminação em cloaca. A dentição desses organismos é algo muito característico das diferentes espécies, dos diferentes grupos que compõem os anfíbios, que são os homodontes, que são dentes morfologicamente iguais. Aqui nós vemos o dente de um crocodiliano, que apresenta os dentes morfologicamente iguais, porém de tamanhos diferentes. Os heterodontos, que são dentes morfologicamente diferentes, que são presas com formas diferentes, como por exemplo os ofídeos, que variam muito de cada espécie vai apresentar morfologias de dentição diferentes, e os adontes, que são aqueles que não apresentam dentes, que, como por exemplo, são as tartarugas, que elas apresentam um tipo de bico queratinizado nessa região da boca. Com relação ao sistema digestório, a maioria das espécies de répteis realiza um tipo de respiração denominada
pulmonar, né, que é a respiração pelos pulmões. E acho interessante nós analisarmos as diferenças entre a área respiratória do pulmão de um anfíbio com a área respiratória do pulmão de um réptil. Os anfíbios, por eles não terem essa necessidade tão grande do sistema respiratório pulmonar, já que eles apresentam aquela variedade toda de sistemas respiratórios que nós vimos anteriormente, a área respiratória desses indivíduos é muito menor se comparada com a dos répteis, que são mais dependentes do sistema respiratório pulmonar, que vão apresentar essa área respiratória, né, todas essas cavidades maiores, devido a essa necessidade de realizarem a respiração pulmonar. Então, eles vão apresentar uma maior área de superfície respiratória e isso vai estar relacionado com a conquista total do ambiente terrestre, sendo eles mais dependentes, né? Eles não têm o tipo de respiração branquial, como por exemplo os anfíbios apresentam, o tipo de respiração cutânea, como por exemplo os anfíbios apresentam, então eles são mais dependentes dos pulmões e por isso eles precisavam otimizar a estrutura pulmonar. A respiração cloacal também pode ser realizada pelos répteis, que são as tartarugas marinhas. Eles apresentam as brânquias cloacais na porção final do sistema digestório, aquela estrutura denominada cloaca. Eles apresentam as brânquias cloacais, que vão ser responsáveis pela absorção do oxigênio diluído na água marinha. Com relação à sua excreção, os répteis, eles são uricotélicos, ok? Eles vão excretar o ácido úrico através de rins metanéfrons. Sobre a sua reprodução, os répteis são dioicos, sendo a maioria deles dioicos, e alguns podem ser monoicos, como a jararaca ilhoa. Eles realizam um tipo de fecundação denominada interna, ou seja, a fecundação ocorre dentro do organismo. Eles podem ser ovíparos, com a produção de ovos, ovovivíparos, quando os ovos permanecem no organismo da mãe, e vivíparos, quando o embrião se desenvolve diretamente no organismo da mãe. E apresentam um desenvolvimento direto, ou seja, eles não passam por aquela fase de metamorfose que acontecia nos anfíbios. Um filhotinho de jacaré é muito semelhante a um jacaré adulto, é muito semelhante morfologicamente a um jacaré adulto. Estes organismos vão apresentar estruturas muito importantes para o mantimento do desenvolvimento do embrião, que são os anexos embrionários. Como eu citei anteriormente, o âmnio, né, a estrutura amniótica, os répteis são os primeiros a apresentarem essa estrutura amniótica, que vai ser responsável pela proteção contra a desidratação e choques térmicos, ok? Estando o âmnio nessa região aqui, revestindo toda a região do embrião. O alantoide e o córeo aqui, o alantoide, sendo responsáveis pelas trocas gasosas do embrião com o meio externo, e o saco vitelino, que vai ser muito importante para o fornecimento de nutrientes, diretamente ligado ao embrião, fornecimento de material nutritivo, denominado vitel. A classe Reptilia, ela vai se subdividir em 3 ordens. A ordem Quelônia, que vão ser os quelônios representados pelas tartarugas, pelos cágados e pelos jabutis. A ordem Crocodilia, que vão ser representados pelos crocodilianos, que vão ser os jacarés e os crocodilos, que apresentam essas diferenças morfológicas bem características, com os crocodilos sendo mais robustos, maiores do que os jacarés. E a ordem Squamata, que são os escamados, representados pelos lacertídeos, que são os lagartos, e pelas cobras. Bom, eu trouxe esse slide para vocês sobre os ofídeos peçonhentos. Lembrando da palavra peçonhentos aqui, né? Que são aqueles que apresentam peçonha. Eles vão apresentar glândulas salivares e presas modificadas para inoculação do veneno, para inoculação da peçonha. Então, eles apresentam essa glândula produtora de veneno, essa glândula salivar modificada para a produção do veneno, que vai seguir para essa presa modificada, para essa presa adaptada, para que haja uma otimização na inoculação dessa peçonha, né? Uma otimização na inoculação deste veneno. Aqui algumas características que vão diferenciar as cobras peçonhentas das não peçonhentas, né, em que as cobras venenosas, por exemplo, vão apresentar uma cabeça mais chata, triangular, enquanto as não peçonhentas vão apresentar uma cabeça mais estreita. O tipo de pupila, as venenosas apresentam uma pupila em forma de fenda vertical e as não venenosas uma pupila circular. A morfologia das escamas, a morfologia das escamas da cabeça, em que as venenosas vão apresentar umas escamas mais semelhantes ao restante do corpo, enquanto as não venenosas apresentam tipos de placas, né, em vez de escamas. A morfologia
da cauda, a maneira como esses animais se comportam quando se sentem ameaçados. Sendo as venenosas se comportando de uma maneira, elas tomam uma atitude de ataque, de bote, enquanto as não venenosas costumam fugir. É claro que essas características não definem completamente, não podem ser os únicos parâmetros para a caracterização e avaliação dos dois tipos de cobra, peçonhentas ou não, mas são características importantes para a avaliação destes animais. Bom, eu acho que todos sabem qual é o grupo que nós vamos trabalhar agora, que são as aves, né? Esse aqui é o Zé Carioca, que é um papagaio verdadeiro. Aqui a espécie verdadeira é um papagaio verdadeiro, que vai representar o povo brasileiro naquele desenho da Disney, aquele desenho conhecido. E fazendo uma introdução agora sobre as aves, elas são animais que apresentam uma pele seca, sem glândulas mucosas, e apresentam essa estrutura tão característica delas, que são as penas, que são anexos epidérmicos. Aqui as estruturas que compõem as penas, o raque, a barba e a barbela, ok? Que além da função de voo, as penas, elas exibem uma importância muito grande no processo de termorregulação desses organismos. Elas funcionam como isolantes térmicos para esses animais, tudo bem? E esses animais vão manter a eficiência, a funcionalidade dessas penas, desses anexos epidérmicos, através da utilização de óleos produzidos pela glândula uropigiana, ok? Elas produzem óleos que vão impermeabilizar. Quando os animais eles passam o bico nessa glândula, que se encontra nessa região terminal aqui do corpo, na região caudal deles, elas passam pelas penas e assim impermeabilizam-nas. O sistema digestório dos pássaros, das aves, ele é completo e apresentam glândulas anexas terminando em cloaca. Eles apresentam dois tipos de estômago, dois tipos de digestão. A digestão química, realizada no proventrículo, e a digestão mecânica, realizada na moela, que é essa região aqui, ó, estando a moela aqui e o proventrículo nessa região aqui. Na moela existem pequenas pedras consumidas pelo próprio animal, na maioria das vezes, que realizam a quebra de substâncias maiores, né, de pedaços maiores de alimento, facilitando assim a digestão. O formato dos bicos dos animais ele vai variar muito de acordo com seus hábitos alimentares, de acordo com as espécies, com as diferentes espécies. Por exemplo, fazendo uma comparação entre um beija-flor que se alimenta de néctar, então ele apresenta aquele bico mais afunilado, e uma galinha que se alimenta das substâncias que estão presentes no ambiente, se alimentam de milho, por exemplo. Elas não precisam ter uma adaptação tão grande para que haja um bico afunilado, assim como ocorreu nos beija-flor. A excreção das aves, ela é feita através da eliminação de ácido úrico, ou seja, elas são uricotélicas, elas não apresentam uma bexiga urinária ausente, ou seja, todas as excretas são expelidas pela cloaca. As aves, elas vão apresentar diferentes estratégias de adaptação ao voo, de otimização do voo. Então, elas apresentam uma menor densidade corpórea, né, que confere uma maior aerodinâmica. Então, por exemplo, o hábito de serem ovíparos, de botar ovos, como a fêmea não precisa carregar o seu embrião, a fêmea não precisa carregar o embrião dentro do próprio corpo, ela diminui posteriormente a sua densidade. Eles apresentam ossos pneumáticos, que são esses ossos que apresentam esses espaçamentos, né? São ossos ocos, que vão aumentar a circulação de ar e diminuir a densidade esquelética desses organismos, e apresentam pulmões pequenos, sem os alvéolos pulmonares, e são ligados a sacos aéreos, vários sacos aéreos que são distribuídos ao longo do corpo desses animais e vão aumentar a circulação de ar dentro destes organismos, ou seja, apresentando um pulmão menor e essa distribuição de sacos aéreos, esses animais conseguem também diminuir a sua densidade corpórea e otimizar a sua aerodinâmica. Com relação à reprodução destes organismos, as aves são animais dioicos,
os machos vão apresentar essa coloração muito mais característica, muito mais chamativa do que as fêmeas, que são as carreadoras do óvulo, são as carreadoras do elemento muito importante para que haja reprodução. Logo, os machos precisam chamar a sua atenção de diversas formas, com diversos comportamentos, tanto demonstrando suas cores, tanto demonstrando diferentes tipos de dança, diferentes tipos de movimento, tudo para chamar a atenção da fêmea e assim poderem ter o direito da fecundação. Com relação à fecundação desses animais, ela é feita de maneira externa, com desenvolvimento direto e sendo ovíparos. Eles são animais ovíparos produtores de ovos. Né? Ele aqui apresentando aqui a estrutura dos anexos embrionários da ave, né? A estrutura que compõe os ovos desses animais, sendo os anexos embrionários o saco vitelino, que ele vai produzir o vitelo, que vai fornecer nutrição para o embrião, o vitelo estando aqui diretamente ligado ao embrião, o âminio, que vai fornecer um tipo de proteção contra choques mecânicos e contra a desidratação, o alantoide, que vai estar relacionado com as trocas gasosas do embrião com o ambiente externo, e o córeo, que vai ser uma estrutura que vai estar relacionada com a proteção contra choques mecânicos também e vai garantir uma temperatura ótima para o embrião, ou seja, ele vai proteger o embrião de variações muito bruscas de temperatura do ambiente. Nós temos aqui o famoso personagem dos desenhos animados, que é o Perry, que é o ornitorrinco, aquele na vida real, sem o chapéuzinho, não estando em ação. Ele faz parte de uma subclasse dos mamíferos que nós vamos ver posteriormente. Bom, a classe dos mamíferos, né, a classe mamália, ela vai apresentar características únicas que vão diferenciá-las dos grupos que nós já estudamos anteriormente. Sendo essas características a presença de glândulas mamárias, a presença de glândulas que produzem leite, os pelos que podem revestir parcialmente ou totalmente o corpo dos organismos, as glândulas sudoríparas, as glândulas produtoras de suor, que vão ser responsáveis pela termorregulação, pelo mantimento da homeostase, do equilíbrio da temperatura corpórea, e as glândulas sebáceas, que vão ser responsáveis pela produção de óleos, que vão lubrificar os pelos. Aqui temos alguns exemplos de mamíferos, né, alguns animais que compõem a classe dos mamíferos. O sistema digestório dos mamíferos, ele é completo, com a presença de glândulas anexas, sendo elas as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Os mamíferos geralmente são heterodontos, ou seja, apresentam uma dentição, apresentam dentes morfologicamente diferentes, sendo eles os incisivos, que servem para cortar os alimentos, os caninos, que servem para rasgar os alimentos, e os premolares e os molares nessa região da boca, que são os trituradores. Algumas exceções, né, como os ornitorrincos e as equídenas, o sistema digestório termina em cloaca, mas na maioria dos mamíferos o sistema digestório vai terminar em ânus. Bom, a maioria dos mamíferos, eles vão apresentar apenas uma cavidade digestiva, mas exceção existem os ruminantes, que são representados, por exemplo, pelo boi ou pela cabra. Eles apresentam 4 câmaras digestivas, sendo elas o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço, ok? Então, o processo de digestão ocorre da seguinte forma: o alimento, ele é mastigado, ele sofre uma primeira mastigação na cavidade bucal, ele sofre uma primeira deglutição, ele vai para a região do rumen, para o retículo, retorna para a cavidade bucal, onde sofre uma segunda mastigação e uma segunda deglutição, segue para a região do omaço, para o abomaço e posteriormente para o intestino. Importante a gente salientar a presença de micro-organismos que vão digerir a celulose para os ruminantes. Então, esses micro-organismos e os ruminantes vão realizar uma relação ecológica denominada mutualismo. Sem os micro-organismos, esses ruminantes não conseguiriam digerir a celulose. Com relação ao sistema respiratório, os mamíferos vão realizar a respiração pulmonar, ou seja, respiração através dos pulmões, que acontece tanto em mamíferos terrestres quanto em mamíferos
aquáticos, como por exemplo as baleias e os golfinhos, que suportam permanecer um tempo maior sem o oxigênio da superfície, mas posteriormente precisam retornar para a captação do O2. Os pulmões dos mamíferos são revestidos pela pleura, que é uma membrana protetora que vai recobrir toda a superfície dos pulmões, e os pulmões apresentam uma estrutura muito importante, que são os alvéolos, né? São distribuídos aos milhares ao longo da superfície dos pulmões, e é onde ocorre a hematose, que são as trocas gasosas entre o carbono e o oxigênio. O diafragma é um músculo que é exclusivo nos mamíferos, que ele vai estar relacionado com a entrada e com a saída de ar, ou seja, quando ele contrai, ele consegue expelir o ar, e quando ele relaxa, ocorre a entrada do ar para que haja a captação do oxigênio presente no ar que está adentrando o organismo dos mamíferos. Com relação à reprodução, os mamíferos eles são dioicos, apresentando um macho e uma fêmea. Eles realizam uma fecundação interna e a maioria é vivípara, com um desenvolvimento direto. Vivípara, em que o embrião se desenvolve diretamente no corpo da mãe, e com desenvolvimento direto, em que a fase jovem é muito semelhante morfologicamente à fase adulta. Então, a fase jovem não vai passar por um processo de metamorfose. Algumas exceções, como o ornitorrinco e a equidna, que vão ser duas espécies que vão compor uma subclasse dos mamíferos, são ovíparos, né? São produtores de ovos em que a fêmea vai chocar estes ovos. Com relação à excreção, os mamíferos apresentam rins metanéfrons e geralmente são ureotélicos, excretando ureia, sendo os ovíparos, né, os ornitorrincos e as equidnas, excretores de ácido úrico, ou seja, sendo uricotélicos. A classe mamália ela é subdividida em subclasse, sendo elas diferenciadas, caracterizadas de acordo com o tipo de desenvolvimento que o embrião vai apresentar. Como, por exemplo, os prototérios, né, representantes da classe dos prototéria, eles são as fêmeas, elas não produzem os mamilos, então o leite vai escorrer pelos pelos da barriga da mãe, e eles são ovíparos, ok? Produtores de ovos, como temos, por exemplo, o ornitorrinco e as equidnas, aqui uma equidna adulta e um filhotinho de equidna saindo do ovo. A subclasse metatéria, que são os metatérios, eles são aqueles portadores de marsúpio, são os marsupiais. O marsúpio, ele é um tipo de bolsa desenvolvida de pele na região da barriga da mãe, onde o filhote vai terminar o seu desenvolvimento. Então, temos como exemplo de metatérios o canguru, aqui um canguru adulto com seu filhote, o koala e o gambá. E a subclasse dos eutérios, né? A subclasse eutéria, que vai agrupar o maior número dos mamíferos, a maior quantidade de espécies dos mamíferos, vão ser aqueles em que a placenta é bem desenvolvida, ou seja, o embrião vai se desenvolver diretamente na placenta da mãe. Temos como, por exemplo, o boi, a cabra, um homem, um morcego, etc. Aqui uma imagem das capivaras juiz-foranas para trazer uma contextualização para vocês sobre os eutérios. Como forma de finalização da nossa aula sobre os cordados, eu trouxe um slide para vocês sobre os tipos diferentes de circulação que esses organismos vão apresentar. Então, por exemplo, de todos os grupos que nós vimos aqui, os peixes, eles vão apresentar um coração bicavitário, com duas cavidades, um ventrículo e um átrio, com uma circulação completa, ou seja, não ocorre a mistura de sangue rico em oxigênio, que é denominado sangue arterial, com o sangue rico em gás carbônico, que é denominado sangue venoso. Diferentemente do que acontece nos anfíbios, os anfíbios apresentam um coração tricavitário, com um átrio, dois átrios e um ventrículo, onde ocorre a mistura do sangue venoso e do sangue arterial, ou seja, os anfíbios vão apresentar um tipo de circulação denominada incompleta. Os répteis, eles vão apresentar essa estrutura na região mediana do coração, que é denominada septo de Sabatier, que é um processo inicial da formação de um septo total, que posteriormente vai se fechar nos mamíferos e nas aves. E nessa região não ocorre uma troca tão grande de sangue venoso com sangue arterial, porém, os répteis vão apresentar estruturas denominadas forâmides de Paniza, que vão ser pequenos orifícios nessa região aqui entre a região aórtica, que vai ocorrer sim uma mistura menor
de sangue venoso com arterial, porém acontece sim uma mistura, configurando um tipo de circulação incompleta com mistura de sangue e um coração tetracavitário, com 4 cavidades, um átrio, 2 átrios, um ventrículo, 2 ventrículos, 2 átrios e 2 ventrículos. Com relação à circulação das aves e dos mamíferos, eles vão apresentar um tipo de circulação completa, sem a mistura do sangue venoso com o sangue arterial e um coração tetracavitário, ou seja, 4 cavidades, um átrio, 2 átrios, um ventrículo, 2 ventrículos e um septo completamente formado. Lembram-se que a formação desse septo se iniciou aqui nos répteis e posteriormente terminou nas aves e nos mamíferos. As aves e mamíferos vão apresentar o coração morfologicamente muito semelhante, porém a diferença entre eles é que o arco aórtico nas aves é localizado na direita e nos mamíferos esse arco aórtico é direcionado para a esquerda. Bom, gostaria de agradecer a vocês pela atenção, muito sucesso e boa prova. Gostaria de agradecer também ao PIBID, à CAPES e ao curso de Ciências Biológicas da UFJF. Obrigada!